irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos mais uma vez à sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre de braços abertos para que possamos nos aprofundar na ciência do infinito, em contrapartida fazermos escolhas mais favoráveis com a fundamentação que vamos receber. Esse será o nosso objetivo de todas as nossas exposições doutrinárias, como dos nossos grupos de estudo. Noite especial para todos nós. Está conosco mais uma vez o nosso querido Jorge Vitor, companheiro de longa data, ombreando dentro da doutrina espírita, tem sua atividade maior lá em Toledo, no Centro Espírita Nosso Lar, mas a sua atividade profissional é aqui em Cascavel. Ele mora conosco e de tempos em tempos o Jorge, ajustando a sua agenda, nos propicia a exposição doutrinária. Nesta noite o Jorge está trazendo para a nossa apreciação, a nossa reflexão, a mensagem de Jesus, né? Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós teremos uma leitura introdutória que guarda relação com a proposta do Jorge, e depois ele nos conduzirá na reflexão. Vamos orar. Permita-nos, Senhor, mais uma vez, já que despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, absorver profundamente as lições que nos serão propostas e que, sem sombra de dúvida, há tanto tempo já deveríamos tê-lo feito, mas as coisas gradativamente no espaço e no tempo vão se sucedendo, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial maior e, desta maneira, nos aprofundando na temática que nos é proposta, pertinente às lições que o espírito imortal tem que assimilar no mundo físico para crescer cada vez mais na direção dos vossos braços amorosos. O que vos estamos solicitando, Senhor, é que esse desejo, essa vontade de nos ajustarmos o mais rápido possível com suas sábias leis, possam, pelo vosso amor infinito, serem potencializados. E desta maneira, não temos dúvida que iremos acelerar nosso processo de redenção. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor da vida, e através dos vossos mensageiros, a inspiração não falta ao nosso expositor, para que a mensagem veiculada por nós penetre profundamente na sede do nosso sentimento, tornando o hábito saudável na nossa vida. Dessa maneira, permita-nos, então, Pai da vida, darmos início à tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. Como Jorge vai abordar a mensagem de Jesus, nós trouxemos uma leitura no capítulo do livro Alerta, da benfeitora Joana de Ângeles, que é muito interessante também. No capítulo 52, a benfeitora aborda ante o mundo e Jesus. Diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, que iniciou um périplo agora de 2 meses na Europa, com 90 anos. 90 anos. O mundo pede socorro a Jesus. Ele atende, porém, espera por nós. O mundo representa a larga faixa dos necessitados de pão. Jesus, entretanto, não se esquecendo destes, socorre também os que têm necessidade de luz. O mundo roga paz nos estertores da violência em que se debate. Jesus transmite tranquilidade. Todavia, emula todos a que nos auxiliemos na fraternidade. O mundo suplica apoio a fim de liberar-se das constrições do ódio e da loucura. Jesus, no entanto, é recurso libertador que propõe a paciência fraternal e o trabalho solidário entre as criaturas. O mundo promove desespero e algaravia. Jesus doa silêncio e fé. Uma pequena introdução, porque o nosso querido Jorge agora vai ampliar esses conceitos para nós, na mais profunda de todas as mensagens, que é a mensagem de Jesus para nós. Jorge. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria dizer da alegria de estarmos aqui e podermos juntos refletir sobre as mensagens do Cristo.
que são muitas e que pouco damos atenção. Queria, em segundo plano, pedir desculpas pelas mensagens que acabam deixando a imagem que vocês conseguem observar à frente, essa linda imagem de Jesus, um pouco mais ofuscada por avisos deste computador, né, que é tão velho quanto o dono. Então a gente pede escusas e eu acho que eles vão continuar entrando, então nos perdoem. Procuremos atentar para o teor da mensagem. Quando nós falamos em Jesus, nós lembramos sempre do instante em que vivemos. Porque é difícil enfrentar as dificuldades da vida sem uma crença e sem uma compreensão que ultrapasse os da materialidade. Vivemos num mundo de relações. Nos relacionamos constantemente com várias pessoas, com pessoas mais íntimas no seio de nossos lares, e com profundidade não os conhecemos. O mundo vive numa superfície envernizada, uma sociedade verniz. Sociedade que não é privilégio só nosso. Há muito tempo caminhamos por essa seara. E também, assim como nós enfrentamos as dificuldades deste verniz social, que trata das relações de uma forma muito, mas muito pequena e superficial, porque nós não nos aprofundamos com o outro, não internalizamos a dificuldade alheia e nem expomos as nossas. Quando muito, um bom dia, uma boa tarde, como vai, tudo bem? As relações se tornam realmente muito pueris, não nos relacionamos com o outro. E assim tem caminhado a humanidade, mesmo com o advento chegado há mais de 60 anos, que é a doutrina espírita, que esclarece ao ser, ao espírito, a sua potencialidade e a sua manifestação neste mundo de relações, de energias e de muitas influências. Um homem, aproximadamente 160 anos, um pouco mais, Allan Kardec, viveu também esta superfície demonstrada pela sociedade. Quando, naquele tempo, como ainda os temos, os fenômenos apareceram, intitulados como os das mesas girantes, Kardec, um homem de ciência, a priori, não quis frequentar os ambientes que eram tomados por pessoas que viam naquele fenômeno brincadeiras, da onde conseguiam risos, conseguiam perguntas não profundas e acabavam se divertindo quando ali estava uma revelação profunda que mudaria a humanidade. A terceira revelação. Kardec, um homem de ciência, depois de insistência de seus amigos, acaba por ir ao encontro desses fenômenos. E como um homem sério, atento aos fenômenos da sociedade, não só aqueles em que nos abstraímos diante das relações pueris, mas vendo muito mais do que um fenômeno, conseguiu, através de um método científico, evidenciar a ciência espírita. Através de uma pesquisa profunda, de um método crítico, de um método científico, ele analisou os fenômenos, ele constatou os fenômenos e ele tirou conclusões destes fenômenos, colocou sobre leis e investigações e comprovou os seus resultados, provando a vida após a morte, a existência do homem fora do corpo físico. E diante desta primeira reflexão de Kardec, identificando uma das bases da nossa doutrina, a parte científica, através das reflexões ainda mais profundas, porque viu que em a sociedade, percebendo
as relações com o mundo extracorpóreo, vivendo a materialidade com profundidade como vivia e como percebemos ainda vivemos, haveria de mudar muito profundamente as relações dos homens, a forma de pensar, as ciências várias. E assim, através dessas reflexões, Kardec, então, traz para nós a filosofia dos espíritos, nesta comunicação contínua com o mundo dos espíritos, trazendo para nós obras fundamentais para a compreensão do ser e para a compreensão nossa enquanto filhos de Deus. Porque quando nós pensamos em Deus, não conseguimos conceber hoje em nossa consciência um senhor de barba, de bengala, como fomos ensinados na minha infância. Porque a doutrina esclarece muito profundamente, no Livro dos Espíritos, item de número 13, a realidade de Deus, a onipotência, onisciência, a imaterialidade que nós herdamos do Criador e da sua profunda paixão, seu profundo amor a cada um de nós, permitiu que nós também fôssemos imortais. Mas como vemos, e como também viu Kardec, a sociedade caminha como zumbis, explorando o outro, explorando o universo em que vive, sem atentar-se quanto à sua responsabilidade e quanto à educação que deve exercer em si e naqueles aos quais é responsável. Através destas reflexões, deste estudo científico, Kardec, vendo que um mundo moral deveria se manifestar imediatamente, na questão de número 625 do Livro dos Espíritos, hoje questão de número 625, inicialmente a questão de número 333 da obra inicial básica, faz a brilhante e profunda pergunta: quem, pergunta Kardec aos Espíritos, quem Deus proporciona ao homem servir de guia e modelo para o homem? Quem? E os Espíritos respondem: Jesus. E daí, Kardec, tocado pela profundidade e a responsabilidade que a resposta dada lhe alcança, percebeu que, além da ciência, além da filosofia ali contida, viu um mundo de relações com o Evangelho, com as religiões. Identifica ele então a religião, formando assim o tripé da nossa doutrina: ciência, filosofia e religião. Mas não religião da forma em que muitos conhecem: dogmática, pragmática, hierárquica, mas a religião que aproxima o homem de Deus, sem intermediários. A religião, no verdadeiro sentido que a palavra assim exige, religar a Deus. E nesta profunda relação com Deus, o nosso Criador, coloca os Espíritos a Kardec e traz a cada um de nós o Mestre Jesus e a sua profunda e experiente mensagem ao homem. E é Jesus a quem nós recorremos essa noite para, dentro desta possibilidade, desmistificando esta pueribilidade que o homem enfrenta nas suas relações, no seu convívio, nas suas execuções, trazendo, através do Evangelho de Jesus, a sua mensagem. A sua mensagem que é retratada não ao corpo, não à matéria, porque esta perece, mas como toda a sua vivência, toda a sua experiência enquanto na terra, denota a sua profunda consciência de ser espiritual que era. E mesmo diante de homens tão pequenos, se colocava em estado igual e muitas vezes, como nós sabemos, até menorizado, manifestando a sua humildade
não a sua pequenez, porque é na humildade que está a grandeza do homem. É nas relações profundas do ser é que nós conseguiremos obter a relação com Deus. E Jesus, na sua passagem, nos deixa claro isso, resumindo o decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todas as tuas possibilidades, e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, não conseguimos chegar a Deus se não tivermos relações, se não usufruirmos sadiamente das relações que temos, se não aproveitarmos os momentos felizes e também as dificuldades que enfrentamos. Porque felizes ou infelizes, como nós consideramos, todas as dificuldades e as facilidades são experiências do homem para o seu amadurecimento como ser espiritual. E é essa mensagem que Jesus nos deixa claro a todo tempo em sua passagem pela terra. A mensagem ao ser espiritual que somos cada um de nós, sem exceção. Porque até então, com a chegada, com o advento do Espiritismo, o homem via no próprio homem um ser biológico e nada além disso, quando muito em algumas crenças que naquele corpo habitava um espírito. E Jesus, através dessa doutrina veneranda, deixa claro que nós somos um espírito imortal. Esse é mais barulhento que eu. Imortal, habitando várias vezes um corpo de carne. Isso muda tudo na nossa vida. Por isso, a mensagem de Jesus que nós gostaríamos de trazer para as nossas reflexões, já muito bem preparado pelo nosso irmão quando trouxe essa leitura, que nós não conhecíamos, ficamos felizes porque fala realmente o que nós estamos aqui conversando, refletindo. Não estamos aqui para ensinar e nem para querer mudar alguém, apenas refletindo, que possamos retornar, quando sairmos daqui, reflexivos ou reflexivos sobre as conversas e sobre aquilo que nós estamos aqui tão generosamente, sob a bondade dos Espíritos, refletindo. Vamos lá. Nós usamos algumas fontes de consulta e é inevitável não usar o Evangelho quando nós falamos da mensagem do Cristo. Livro dos Espíritos, Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias, não sei se todos conhecem, essa é uma obra traduzida direto do aramaico, do hebraico, para o português, né? Pelo nosso irmão Haroldo Dias Dutra, né? Então, essa obra é fantástica, e ele traz, além do que traz o Evangelho comum, como nós conhecemos no Novo Testamento, algumas observações interessantes, alguns destaques importantíssimos. E nós, como espíritas, ficamos muito felizes por termos este cidadão, né, tão próximo de nós, né? Então, Haroldo Dutra Dias. Também nós utilizamos a obra Depois da Morte de Leon Denis, um contemporâneo, né, de Kardec, o capítulo 10, A Vida Imortal. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 107 de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. São obras que nos trazem esclarecimentos mais profundos sobre o tema que é a mensagem mais profunda ao nosso espírito, propriamente dito. Trazemos aqui uma reflexão sobre uma parte desta passagem do Cristo, que eu creio que todos a conhecem, né? A convivência e aquele instante tão negro em que Jesus tem contato com Pilatos, um governador romano. E foi a Pilatos entregue, nas mãos de Pilatos, a vida do Cristo, de Jesus. E nesta conversa,
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.